Ai, glória a Deus. Amém, Jesus. Falar um pouquinho sobre o centro da nossa vida, o centro do nosso ministério, a essência da nossa vida. Vamos falar de Jesus. A gente fala de muita coisa, a gente fala de várias coisas, e a gente se esquece que Jesus é o centro da nossa vida. Então, tudo que a gente for fazer, e eu vejo que é muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de intimidade, por falta de proximidade, por falta de relacionamento, por falta de diálogo, né? A gente tem falado muito sobre diálogo. Estava compartilhando com o Rogério ali que eu tenho um funcionário. Semana passada a mulher dele botou ele para fora de casa. E aí no fim de semana ele já voltou para casa já. Eu conversando com ele, falei, rapaz, a gente está reunindo lá em casa e a gente quer aumentar o grupo, né? Você não quer ir lá não? Ele perguntou, como é que é isso? Eu falei para ele, né, como é que é a reunião de casal, que a gente estava falando sobre comunicação. Ele falou assim, não, seu Marlon, realmente o que faz os casais hoje ter problema é a falta de comunicação, falta de diálogo. As pessoas estão lá fora, então o que falta? A gente comunicar com Jesus, a gente orar, a gente conversar com Ele, igual eu falei para os irmãos, a oração é duas pessoas conversando sobre algo que elas estão construindo juntas. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa conhecer Jesus. E Jesus, no ministério dele, Jesus, quando ele se revela para as pessoas, ele se revela ali na época dele, quando ele ministrava, quando ele pregava, quando ele falava, quando ele ensinava, as pessoas tinham um conceito de Jesus. Eles falavam assim, os estudiosos da época, né, os religiosos, falavam, olha, quem é esse que ensina com tamanha autoridade? Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre autoridade. Quando a gente vê um policial na rua, a gente não tem medo, não é do cidadão que está ali, não é do ser humano que está ali. A gente tem medo da farda, a gente tem medo da posição, a gente tem medo da autoridade que aquele homem tem, a autoridade que ele está imbuído. E nós precisamos entender que nós temos uma autoridade que foi nos designada, que nos foi concedida, que foi determinado sobre as nossas vidas. Então aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, Jesus ele diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. A autoridade que eu tenho, queridos, lógico que eu tenho que ter uma vida de oração, lógico que eu tenho que ter uma vida separada, mas a autoridade que eu tenho foi Jesus que me deu. É no nome dele. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho ele se dobra. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem poder. A pessoa de Jesus, ela tem poder. E Jesus, ele designou, ele deu essa autoridade aos discípulos com um objetivo, com um propósito, para que eles pudessem usar essa autoridade para fazer aquilo que eles tinham que fazer. Então, nessa noite eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Essa autoridade, ela está sobre nós que somos crentes. Essa autoridade, ela está sobre nós que somos discípulos de Jesus,
Porque Jesus aqui, ele dividiu essa autoridade com os seus discípulos. O nosso ministério, o Ministério Nova Terra, a gente crê. Uma das nossas bases é que a gente crê na transferência de unção, na transferência de autoridade pela imposição de mãos. Então, aquilo que eu recebi, assim também eu repasso para frente. Através do quê? Através da imposição de mãos. Você põe a mão e você determina ali, você reparte ali, você concede ali aquela unção, aquela autoridade, aquele dom que você tem. A gente reparte isso, a gente crê nisso. Então Jesus, ele chama ali os seus discípulos e ele dá autoridade e ele diz: olha, eu vou dar autoridade para vocês para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Então Jesus, ele chama aqueles homens que estão próximos dele, aquelas pessoas que andam com ele, e Jesus, ele tem um discernimento, Jesus, ele tem revelação, Jesus, ele tem o foco, Jesus, ele tem o projeto, Jesus, ele tem na mente dele aquilo que ele vai fazer. Então ele pega os discípulos, ele ensina aqueles homens, e agora ele vai enviar aqueles homens, mas ele precisa o quê? Dar autoridade para aqueles homens. Se eu vou ali para a rua, aqui para o anel viário, pego um apito e faço para as carretas passam em cima de mim. Esse maluco está querendo roubar nós, vamos passar por cima desse doido aí. Mas se eu estou com uma fardinha, se eu estou imbuído de autoridade, eu ponho um dedão lá, os caras param, breca, bate carro, porque nós temos que ter uma autoridade. Aí lá no verso 8, ele fala assim, olha, curem os enfermos. Hoje o André está aqui, mas a esposa, e o André vai vir aqui na frente, ele vai representar uma prima dele que está doente. E nós, com autoridade, nós vamos determinar que o espírito de morte deixe aquela moça. Com autoridade, nós vamos clamar que o espírito de vida venha sobre ela, porque ela está com enfermidade que os médicos não descobrem. Uma moça, pelo que eu vi na foto, é uma moça bonita. Está lá. 16 anos. E essa moça, ela já foi para a UTI, saiu da UTI, está voltando para a UTI, e os médicos não descobrem o que é. Então nós temos autoridade, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ele deu autoridade para nós, nós somos discípulos, e nós precisamos usar essa autoridade para quê? Primeiro, para curar os enfermos. Essa autoridade, ela chega ao ponto, querido, da gente ressuscitar os mortos. Para purificar os leprosos. Essa autoridade, ela vem sobre nós para que a gente expulse os demônios. A gente recebeu isso de graça e nós precisamos dar isso de graça. Então a igreja, ela tem essa autoridade. Ela tem essa autoridade. Se você for ver esse capítulo 10 aqui, Jesus está tratando com os seus discípulos e ele vai falando, olha, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, e Jesus vai mostrando que eu e você, a gente tem autoridade para tirar o peso que está sobre a vida das pessoas. Essa é a função, uma das funções da igreja. Usar a autoridade que ela tem para aliviar o sofrimento das pessoas. Nós temos autoridade para pregar o evangelho, para pregar as boas de paz. Nós temos autoridade para chegar e abrir a nossa boca e profetizar, e trazer à existência aquilo que existe. Quando você abre a boca, quando você profetiza, quando você determina no nome de Jesus. Uns falam em um nome de Jesus, mas eu sou goianão, eu sou roceirão, então é no nome de Jesus. Nós determinamos e as coisas vão acontecer, porque no nome de Jesus, há autoridade. Tem que acontecer, não tem conversa. Então eu preciso acreditar nisso. Então Jesus fala para eles aqui, vocês vão receber autoridade aqui. E aí Jesus vai ensinando, vocês vão entrar na cidade, ou em algum povoado, e Jesus dá as estratégias. A gente tem autoridade, mas a gente tem que ter estratégia também, de como que a gente vai fazer as coisas. Então primeiro a gente precisa conhecer Jesus. Segundo, nós precisamos ser discípulo de Jesus.
Terceiro, nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Nós precisamos crer nessa autoridade. Então, as pessoas hoje, elas não têm coragem, elas não têm fé. Eu vejo que é por falta de conhecimento, de conhecer Jesus, de andar com Jesus, de andar com uma pessoa que profetiza, de andar com uma pessoa que determina o poder de Deus, que declara o poder de Deus. Eu vou pregar para fulano, mas fulano é canseira. Não, eu vou pregar com a autoridade que Jesus me deu. E o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça, né? E do juízo de Deus. Eu estava conversando com o irmão ali fora. Ele falou, não, eu era assim também. Quantos anos levou para me ter um entendimento, para me decidir hoje? Autoridade. Não é que é agora, é no tempo de Jesus, mas eu preciso declarar. Eu preciso abrir a minha boca, eu preciso profetizar, eu preciso declarar, eu preciso mostrar a vontade da igreja. Então Jesus ele vai dando a estratégia. O problema é que muitas vezes a gente não tem a estratégia. Por quê? Porque nós não somos ensinados como fazer. Jesus fala, vocês vão entrar na cidade e ali vocês vão procurar uma pessoa. Eu escutei um irmão falar isso uma vez para mim, e a gente peca por não conhecer. O irmão falou assim para nós, falou para mim, bispo, eu preciso de uma pessoa só. Eu vou para um lugar, eu vou abrir uma igreja, fora a questão espiritual, eu preciso de uma pessoa só para me colar nela. E o entendimento que eu tinha, acho que eu estava com raiva dele, né? Não, mas cara, picareta, né? Quer encostar em alguém, mas Jesus fala aqui, né? Você chegou em uma cidade, num povoado, procure alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até vocês partirem. Interessante, quando a gente não conhece, a gente peca. Quando a gente não conhece, a gente faz um juízo errado. Então, para a gente usar a autoridade de Jesus, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter estratégia. E qual a estratégia? Nós temos várias estratégias nossas, né? Tem pessoas que cada um tem um jeitinho, cada um tem um dom especial, mas a gente tem que ter uma estratégia de como orar, de como levantar um clamor na igreja, de como entrar numa casa. Jesus vai ensinando essa estratégia aqui. Ele fala, quando vocês entrarem numa casa, vocês já falam ali, né, que a paz do Senhor chegou naquele lugar, que o reino de Deus chegou naquele lugar. Isso é estratégia, irmãos. Estratégia que Jesus ensina. Nós temos essa autoridade. Nós temos essa autoridade. E Jesus vai falando aqui, olha, vocês precisam entender porque vocês têm autoridade, vocês têm poder, mas vocês precisam ter cuidado. A gente precisa ter cuidado porque as pessoas vão enganar a gente. Né? E Jesus vai dizendo aqui, Jesus vai ensinando aqui, Jesus vai... Mas o ponto que eu quero tratar com a igreja hoje, aqui no nosso treinamento, é que nós precisamos entender que nós temos autoridade, nós precisamos exercer ela. Tem alguém que respalda a nossa fé. Tem alguém que respalda a nossa palavra profética. Tem alguém que respalda a nossa pregação. Nós precisamos de testemunho de vida, sim. Mas sabe qual é o melhor testemunho de vida que tem? É a obra que Jesus está fazendo na nossa vida. Você chega, você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou isso, eu sou aquilo porque Jesus me transformou, porque Jesus me lavou, porque Jesus me deu uma nova vida, porque Jesus me tirou lá do lamaçal do pecado, porque eu estava morto dos meus delitos e pecados, e Jesus teve graça, teve misericórdia da minha vida. Jesus teve misericórdia da minha vida e derramou a graça dele, a abundante graça dele sobre a minha vida. E aí, querido, você começa a exercer essa autoridade que Deus tem, que Jesus deu para nós. Essa autoridade, ela faz com que os demônios se afastem das pessoas. Essa autoridade, ela faz com que o enfermo ele seja curado. Essa autoridade, ela faz com que aquele que está no leito de morte, ainda que morto, ele ressuscite. Depende da gente usar essa autoridade com fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos cumprir, né? Domingo a gente já extrapola, mas a legislação, a portaria diz que é uma portaria.